Hoje eu quero mostrar para você uma das técnicas que eu utilizo no processo de evolução, de desenvolvimento pessoal das pessoas que trabalham comigo. Porque simplesmente falar sobre, discutir causas, frequentemente não funciona. É preciso uma metodologia chamada reparentalização, desenvolvida por uma norte-americana chamada Jack Schiff, que procura reorganizar as mensagens do diálogo interno. Eu queria achar alguém, estava cansada desses mentores que só tinham sucesso no profissional, sabe? Eu queria alguém que tivesse um sucesso alinhado com a vida familiar também. Eu tenho a tendência de pensar, não só para quem teve pais, assim, uma história muito difícil com os pais. Cara, o que é difícil? Porque os meus pais, assim, né, a gente fala que eu sempre tive uma família margarina, sou francesa, meus pais todo mundo é bonitinho, etc e tal, né? E às vezes a gente diminui o nosso sofrimento. Muitas vezes as pessoas têm uma ilusão de que a vida delas foi um mar de rosas. Isso acontece porque a função do nosso cérebro é avançar. E como que o cérebro faz para avançar? Ele muda fatos, ele muda percepções, porque a pessoa tem que continuar viva. Ela não pode, às vezes, numa situação traumática, se entregar. Por quê? Porque quando a pessoa se entrega, ela vai para uma depressão. Então, o cérebro sempre vai dar um jeito de avançar, mesmo que ele carregue traumas. A Jenny é um belo exemplo disso. Eu tô, assim, desanimada. É meio bipolar, assim. Tem dias que eu tô super feliz, super animada. Assim, meu Deus, foi isso que eu sempre fugi. Mas, cara, emocionalmente, apesar de ter a vida dos meus sonhos, você sabe que eu amo muito a vida que eu tenho, meu marido, minhas filhas, fazenda. Esse lugar emocional tá ruim. Uhum. Eu tô te vendo sofrendo muita pressão, muita cobrança, né? Eu estou pensando, quando você está trazendo essa questão, que a gente devia de fazer um contrato de reparentalização com você. O psiquiatra canadense que vivia nos Estados Unidos, Eric Berne, ele criou um sistema de personalidade chamado estados de ego. Como que ele chegou a essa percepção? Ele estava atendendo um advogado e esse advogado falou para ele algo que provavelmente você já falou para si mesmo. Sabe, Eric, eu tenho pensamentos, ações que meus pais tinham e que eu falei para mim que eu nunca iria ter e de repente eu me pego com as mesmas falas, com os mesmos sentimentos, com o mesmo comportamento. Outras vezes eu me sinto como aquela criança que um dia eu fui. E eu me lembro de um episódio que eu estava num rancho vestido de cowboy. E o monitor chegou para mim e falou: "Olá, cowboy." E eu respondi para ele: "Eu não sou um cowboy, eu sou uma criança vestida de cowboy." Então Eric Berne pensou, as pessoas têm 3 departamentos na psique, que são os estados de ego: pai, adulto e criança. Quando a maior parte das pessoas se percebe, e talvez seja o seu caso, você vai falar: "Sabe, Roberto, tem vezes que eu me sinto como um adulto, mas às vezes eu me sinto com pensamentos preconceituosos, ultrapassados. Meus pais tinham, falavam, eu nunca votei, de repente eu me pego falando. Outras vezes eu me sinto como uma criança insegura, assustada, que um dia eu fui." Nesse processo, lógico, nós temos o diálogo positivo dos pais internos e os diálogos negativos dos pais internos. E a gente tem as experiências felizes da nossa criança e a gente tem as experiências limitadas da nossa criança. Uma terapeuta americana chamada Jack Schiff, ela percebeu que às vezes as mensagens negativas dos pais eram muito fortes. E isso fazia com que a criança ficasse permanentemente assustada, desprotegida, rebelde. E ela criou um processo chamado reparentalização. O que é reparentalização? Os nossos pais não nos deram quando nós éramos crianças. Mas eu posso pegar uma figura substitutiva de pais e essas pessoas falarem para minha criança mensagens que eu senti falta.
Esse é o processo chamado reparentalização. Então, na reparentalização, a pessoa convida um pai e uma mãe substitutiva que vão cuidar dessa criança, que é a criança do estado de eu criança. Então, esses pais substitutivos, eles vão ligar e vão falar assim: bom dia, como é que você está? À noite? Boa noite, como é que foi seu dia? Você vai falar assim: mas Roberto, isso vai funcionar? Vê, para sua criança, que talvez não passou pela experiência de sentir amado, protegido, você vai começar a perceber que esse novo pai começa a mandar essas mensagens nutritivas, inspiradoras, motivadoras. E à medida que essas mensagens são construídas na sua mente, a sua criança começa a se sentir mais protegida. Esse foi o processo da Jenny, um processo em que ela escolheu um novo pai, escolheu uma nova mãe, e esses pais vão, durante algum tempo, nesse caso, durante 3 meses, vão cuidar dessa criança. Na hora eu falei, não. Aquele não, mas talvez o inconsciente sim, né? Que é muito legal, que a gente vê que isso sempre acontece no autoconhecimento. Tive minhas questões com os meus pais, com minha mãe, com meu pai, que são vivos, são maravilhosos, mas me senti talvez abandonada dentro da minha percepção na minha infância. Quem toparia ser o novo pai da Jennifer? Levanta a mão. Senhor Roberto, eu gostaria de ser. Já escolhi. Então vai, quem que você escolheu? Então vai, calma, vamos fazer certinho. Neto, você aceita ser o meu novo pai? Neto, você aceita ser meu novo pai? Quem está disponível para ser a nova mãe da Jennifer? Levanta a mão. Ave Maria, que abundância! E Nayá, você aceita ser minha nova mãe? É muito importante que esses pais conheçam quais são as mensagens que faltaram. Então, por exemplo, uma pessoa que teve uma infância e pais muito duros, é importante que esses novos pais sejam muito acolhedoras, sejam pessoas que ensinem essa criança a desfrutar da vida. Tem pessoas que tiveram pais muito mimadores, muito superprotetores. É importante que esses novos pais sejam pessoas assertivas, sejam pessoas que deem limites. Hora de acordar, hora de estudar, hora de trabalhar, para que essa pessoa entre em contato com o seu poder realizador. Nós, com o aluno, fazemos um diagnóstico de que tipo de experiência faltou para a sua criança. E a relação desses novos pais é justamente para proporcionar o vazio que ela teve na infância. O que é importante é que você, no seu processo de autodesenvolvimento, tenha consciência de que mensagens, experiências da sua infância ficaram faltando. Você pode falar, ou você pode ir para um processo de reparentalização. Frequentemente, isso é mais poderoso do que simplesmente conversar sobre o tema. Talvez você esteja pensando, Roberto, a reparentalização funciona para todo mundo? Roberto, tem mais algum caminho além da reparentalização para a gente curar as feridas da nossa infância? Tem. O processo da Camila vai mostrar para você como que dá para a gente curar feridas que estão ainda sangrando no coração da gente. Não perca!